souberem a utilizar a inteligência artificial, não para substituir cargos, mas para melhorar o processo? Porque a precisão que a IA nos dá hoje com esses algoritmos e a rapidez que ela faz essa análise, né, de grandes volumes de dados, porque tanto a generativa como a preditiva, ela precisa ter uma base de dados. As empresas que vão se diferenciar vão ser aquelas que vão usar com inteligência, né, para otimizar o trabalho, mas claro que o ser humano nunca vai ser substituído no quesito, né? Então tu tem que pedir, diz, olha, qual é essa tua fonte aí, de onde é que saiu essa informação? Pode, por favor, rechecar isso? Pode. E aí muitas vezes você tem razão, né? Quantas vezes você tem razão, eu estou errada. Olá, estamos iniciando o nosso 5º episódio do Insight e hoje nós vamos falar sobre um tema instigante que está trazendo muita preocupação para algumas pessoas, para outras não, mas que vai fatalmente impactar na nossa vida. E para falar sobre esse assunto, que é inteligência artificial, hoje nós trouxemos aqui 3 convidados que têm autoridade no assunto. E eu tenho certeza que vocês vão ficar cada vez mais pensativo e reflexivo sobre a influência que vai ter no nosso cotidiano com essa ferramenta, que vai ser realmente uma mudança drástica nas organizações, nas profissões e na nossa vida. E também dizer que, se você gostar desse episódio, gostar dessa pauta, compartilhe, né? Que isso vai trazer bastante conhecimento, porque nós temos aqui pessoas que entendem muito do assunto. E aí vou começar apresentando. E vamos começar pela Solange Pertile, professora há 10 anos do Departamento de Tecnologia da Informação da Universidade Federal de Santa Maria, campus de Frederico Westphalen, doutora em computação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, atua em pesquisas na área de inteligência artificial com foco em análise de dados e apoio à tomada de decisão. Seja bem-vindo, Solange. Prazer ter você aqui conosco. Obrigada. Adriano Guark. É Guark ou Guark? Guark. Alemão, né? Alemão. O Adriano é empreendedor e consultor na área de marketing e tecnologia, desenvolvedor da Adoce Inteligência Artificial, uma plataforma de inteligência artificial que funciona como um ecossistema de comunicação e relacionamento corporativo, e em breves vai lançar o livro Humaniza a Inteligência Artificial pela editora Vitrola. Olha aí que beleza, hein? Que legal. Tenho certeza que vai ser um sucesso. E por fim, o nosso amigo Túlio Milman, jornalista com 27 anos de experiência no grupo RBS, consultor em comunicação, palestrante e autor do recém-lançado livro Onde Estás? Está aqui o livro, estou quase finalizando, maravilhoso. E que fala que na era da inteligência artificial e das respostas infinitas, nos faz descobrir como criar perguntas e prompts que levam ao sucesso e a utilizar a nova lógica de informação a nosso favor, antes que seja tarde. Bom, né? Bom. Seja bem-vindo, Túlio. Muito obrigado, alegria estar com vocês aqui. Obrigado pelo convite. Que legal. Bom, sobre inteligência artificial, né? As pessoas que estão aqui têm muito mais autoridade que eu e vão falar sobre isso. Mas se você já tem opinião formada sobre inteligência artificial, quero te fazer um questionamento. Para que grupo você pertence? Porque eu vejo que tem dois grupos de pessoas, que tem os pessimistas que falam que a inteligência artificial vem para roubar o nosso trabalho. Aliás, o nosso emprego. Roubar o nosso emprego. Os otimistas dizem que a inteligência artificial vem para roubar o nosso trabalho. Então, eu vejo que isso quer dizer que, roubando o nosso trabalho, nós vamos ter mais tempo para a família, para o lazer. E aí eu quero saber, e deixo vocês pensarem e respondam para você mesmo se você é do grupo dos otimistas ou dos pessimistas.
Mas vamos lá, vamos falar sobre esse assunto que interessa, né? E é instigante mesmo. E vou começar pela primeira pergunta para Solange. Se você tivesse que explicar para alguém o que é inteligência artificial, como faria? E de que formas ela pode ser usada para gerar benefícios? Bom, primeiro eu quero agradecer o convite por estar aqui, né? É um prazer estar com vocês, dividir, né, um pouquinho do nosso conhecimento, aprender também um pouquinho com o Túlio e com o Adriano. E a inteligência artificial, né, eu brinco que ela só não pensa, né? Porque ela tem a capacidade, né, de fazer com que algoritmos e máquinas realizem tarefas e simulem tarefas, né, que exigiriam conhecimento, né, inteligência humana. Então, é basicamente nesse sentido. Eu classifico ela até em dois grupos, na verdade, sou especialista na área da inteligência artificial preditiva. Então, que a gente trabalha aí, é uma inteligência artificial que trabalha com dados do passado para poder predizer acontecimentos futuros. Então, tem sido muito utilizado na agricultura de precisão, análise de perfil de clientes, né, nesse sentido. E aí tem a análise generativa, né, que aí já é o boom agora do ChatGPT, a ferramenta aí do Adriano, né? E que aí ela é voltada também no aprender, mas ela aprende para construir novos conteúdos. Então, textos, imagens, faz a reconhecimento de imagens também, vídeos. Então, hoje a gente tem várias ferramentas que conseguem construir, simular, né, design de interiores. Então, a gente tem muita opção aí, né, no mercado em relação a isso. E eu acho, assim, que os benefícios são muitos, né? Porque a precisão que a IA nos dá hoje com esses algoritmos e a rapidez que ela faz essa análise, né, de grandes volumes de dados, porque tanto a generativa como a preditiva, ela precisa ter uma base de dados, né? Ter essa base que ela é implementada por nós, seres humanos. Então, depois até posso complementar aquela sua pergunta inicialmente, né, do otimismo e do pessimismo, porque a gente precisa dar essa informação, né, para os algoritmos poderem fazer essa análise de dados, né, tanto na análise de predição como na construção do conteúdo, quando você vai lá no ChatGPT ou N ferramentas, né, e digita lá uma pergunta e ela te responde, ela aprende com esses dados. Legal. Muito bem, vamos lá para o Adriano, então. Adriano, quando uma empresa fala que usa a inteligência artificial, o que isso quer dizer de verdade? Na prática, o que geralmente está acontecendo por trás desse discurso? Então, primeiramente, também quero agradecer o convite aí do Ramir, estar presente aí, agradecer o Túlio, a Solange aí, para estar compartilhando conhecimento de vocês, para estar batendo esse papo. Mas vamos lá, a questão da inteligência artificial no mundo dos negócios, ele se divide em dois momentos. Um momento que estava acontecendo nos bastidores das empresas há um bom tempo atrás, já em muitas empresas maiores, trabalhando já análise de dados com Big Data, com a AI preditiva, e o boom do momento que seria o ChatGPT. Hoje, muitas empresas confundem o uso da inteligência artificial, a limitação de utilizar o ChatGPT para analisar uma planilha, para gerar um texto, para gerar um aviso, para fazer um processo de bate-papo, que eu chamo interativo com inteligência artificial. Não está errado, mas ela está sendo limitada a isso. Porque começa pelo primeiro passo da questão que o Túlio vai trazer ali, que é o prompt. Então, estudar o prompt, entender o prompt, e aí vem qual o novo emprego do momento? Engenheiro de prompt. O próximo emprego do momento, assim como tu tem o cara do software, tu tinha o cara do engenheiro do tráfego pago, agora tu vai ter o engenheiro de prompt, o cara especializado em criar prompt, porque como a Solange falou, tu não consegue gerar nada se não botar dados. Então, o primeiro passo é conseguir trazer dados para ela, para te conseguir gerar o conteúdo através dela. Porque ela precisa entender o contexto do que tu quer, o que tu está fazendo isso. Depois a gente entra mais nesse assunto. Mas aí entra essa situação. O que de fato é utilizar a inteligência artificial no teu negócio? É basicamente o que tu está fazendo agora. É pegar a inteligência artificial para ela analisar e dar previsibilidade numa avaliação se aquele lead que tu está trazendo para tua empresa é de fato um potencial cliente ou não.
Só que, claro, eu digo que nós estávamos antes conversando e a Solange dos bastidores, a IA é um espelho, tá? Ela é um espelho do que nós, seres humanos, construímos. Então, ela consegue trazer de volta para nós tudo aquilo que nós abastecemos de informação. Ela é munida de livros, de informação do Wikipedia, de informação do Google, ela é munida de todo o conhecimento e a base que a gente, seres humanos, implementamos lá. A partir disso, ela consegue reconstruir dados e trazer de volta para nós. Só que assim como nós trouxemos muitas coisas boas para ela, tem que ter consciência que nós levamos muita coisa ruim e errada para ela também. Então, cabe nós, seres humanos, sermos mais analíticos. Sermos nós, fazermos o papel do ser humano, de fato, dentro da comunicação, do diálogo, que é ser humano. Então, isso a IA nunca vai ser. Agora, a tendência das pessoas é falar da humanização do prompt. Isso não existe. A inteligência artificial nunca vai ser humanizada, entendeu? Nós que temos que ser mais humanos e entender como escrever um prompt humanizado, mas não vamos humanizar a IA. A pessoa não pode confundir e achar que ela está ganhando vida própria, porque a primeira coisa que nós precisamos quebrar aqui é que a IA não sente. Ela não tem amor, afeto, apego, carisma, ela não tem aptidão pelo próximo ser humano. Ela é apenas um computador. E cada janelinha de prompt que tu abre no ChatGPT ou no Gemini é uma nova IA que tu tá chamando. Ela não sabe o contexto de todas elas. Ela não consegue saber o que tu conversou antes ou depois. Ou seja, eu não falo com o ChatGPT. Eu falo com uma aba que se comunica com um sistema computacional que cria, através da IA generativa, a base de dados da preditiva para responder para mim. Basicamente é isso. Então, tu junta essas duas coisas. A preditiva que analisa os dados e ela tem a probabilidade lógica de trazer a resposta melhor. Dentro dessa linha, né, Adriana, até a gente fala muito que às vezes, né, muitas vezes a IA vai tomar decisões muito mais racional, né, do que emocional, porque o homem, né, o ser humano, quando tem que tomar uma decisão, muitas vezes pesa a questão emocional, né, considerando várias questões que ela não avalia isso, né? Mas eu estou quase terminando esse livro do Túlio e, na verdade, eu até volto, às vezes, para ler novamente, né? Porque eu tenho TDAH, né? Aí eu tenho que ler, dou umas viajadas. Mas uma coisa ficou muito clara aqui na tua mensagem, né? E que para ter uma resposta boa da inteligência artificial é preciso ter uma pergunta boa também, né? Assertiva, bem explicativa, e até ele dá alguns exemplos no livro, achei muito interessante isso, e até me lembrei de uma situação, Túlio, que, falando sobre comunicação, sei que é a tua área também, né, que fala o seguinte, né, às vezes o empresário diz para alguém, olha, eu preciso desse material aqui urgente. Mas o que é urgente para você, né? O que é urgência? Que a melhor forma de definir é dizer o seguinte, eu preciso desse material até amanhã, ao meio-dia. Parece que nessa linha aqui, né, Túlio, vai mais ou menos dentro disso, né? Porque existe, né, não é a inteligência artificial que vai dar resposta, né? Ela vai dar resposta se alguém perguntar. Então, atrás dessa máquina tem que ter alguém operando. O que tu tem para falar sobre isso? Não, é exatamente isso. Aliás, a ideia do livro nasceu em um momento, que eu não me lembro qual é, que eu estava usando a inteligência artificial. Eu sou um usuário de inteligência artificial e me especializei nisso, né? No ponto de vista do usuário da inteligência artificial. Fui fazer uma formação no MIT, 30%, 40% técnica, não me interessava muito, mas tinha muita coisa da base filosófica, conceitual, de uso, que foi muito útil para a minha vida e para o livro. E lá pelas tantas eu estava numa interação com a IA e eu me dei conta do seguinte, espera um pouquinho, eu não estou mais preocupado com a resposta, eu só estou preocupado com a pergunta. E aqui pergunta é um guarda-chuva, eu chamei de pergunta, pode chamar de input, prompt, instrução, enfim. A pergunta é um guarda-chuva por uma série de coisas que significa o que eu digo ou o que eu peço para a inteligência artificial, né, com vistas naquilo que eu quero receber de volta. E aí eu me dei conta que hoje, com essa mudança de jogo que a popularização da inteligência artificial generativa está nos trazendo, todos os nossos esforços e a nossa energia estão e devem estar focadas na pergunta. A resposta virou commodity. A resposta é abundante, infinita e acessível. Muito diferente de quando a gente era criança, né? Que o professor tinha as respostas, o consultor tinha as respostas, o pai tinha as respostas. O grande desafio hoje é ensinar a perguntar.
E se a gente fizer a pergunta correta, a resposta é uma consequência direta disso. Então, a partir daí, eu fui fazer o livro. Fui pesquisar, conversei com neurocientista, com especialista em inteligência artificial, conversei com religiosos, conversei, enfim, até com o Uri Levine, que é o cara que fez o Waze, o fundador do Waze, eu conversei com ele para entender um pouquinho mais da pergunta 360 graus. Mas definitivamente hoje, se a gente cutucar no ponto certo, a gente vai ter a resposta, salvo as grandes questões filosóficas, né? De onde viemos, para onde vamos. Bom, isso ainda não. Mas no momento que essa resposta estiver acessível, é só perguntar. Isso muda tudo em todas as áreas do conhecimento das relações humanas. Tem uma mudança de jogo muito radical aí acontecendo. Que legal. Há 30 anos atrás, mais ou menos 30 anos atrás, veio a onda da internet, né? Há 10 anos atrás veio as redes sociais. Há 2 anos veio metaverso. Nós falamos em ondas, né? Será que agora essa inteligência artificial é um tsunami, Túlio? Totalmente. E nós vamos ficar dependente, nós vamos não ficar muito dependente Essa é uma questão dessa interessante. tecnologia. Eu, assim, não sei quem disser que sabe está chutando, tá? Daqui a 20 anos a gente vai olhar para trás, alguém vai ter acertado, mas esse alguém está chutando hoje, porque não tem como saber. A gente puxou um fiozinho de um mobile, lembra do mobile? Sim. A gente puxa aqui, o negócio começa a mexer, eu não sei onde é que isso vai dar, ninguém sabe onde isso vai dar. Mas o fato é que a gente tem uma mudança muito importante da forma como as coisas acontecem. Então, assim, eu não me arrisco aqui a prever futuro, tá? Mas o que eu sei é que o trabalho mudou, as relações humanas mudaram de uma forma muito drástica. O que vai acontecer daqui a 2, 3 anos, eu sei. Daqui a 2 anos esse meu livro está velho. Porque as pessoas vão olhar e falar, mas o cara está dizendo aqui de uma obviedade absoluta, né? Vem uma onda aqui. E eu gosto muito de um conceito do Ricardo Capra, que é um cientista de dados, aqui do Rio Grande do Sul. Ele diz que nós estamos nos tornando seres híbridos. Que existe hoje uma interdependência, e ela não é nova, mas ela se acentua hoje, entre ser humano e máquina. Isso, como eu lembro da Olimpíada de Londres, eu fui visitar uma exposição, eu fui cobrir lá para o Grupo RBS, quando começou a falar dessa mudança do ser humano incorporando tecnologia e se tornando híbrido. E aí fomos lá, a idade pós-caverna, quando se colocou uma primeira prótese num homem que tinha quebrado a perna e tal, então tinha uma prótese. A partir daí, os óculos que tu está usando é uma interação, tu está incorporando tecnologia. A tendência, tá? E aqui eu vou dar o meu chute, daqui a 20 anos vocês me dizem se eu acertei ou não, é que o humano e a tecnologia se fundem. E aliás, não sou eu que disse isso, tá? O Yuval Harari já falou isso, tem muita gente dizendo, mas eu acredito nessa corrente. Eu acho que nós vamos incorporar um ao outro e vamos virar seres híbridos, a tal ponto que nós não vamos saber mais dizer o que é tecnologia e o que é humano, vai ser uma coisa só. Daqui a 20 anos vocês me dizem se eu acertei ou não. Eu e todo mundo que está acreditando nisso. Vamos assistir esse podcast daqui 20 anos. Acho que 20 é muito tempo. Quanto Acho que antes. Bem menos disso. Né? Tinha muito tempo. Então, a gente tem muitas pessoas ainda que são meio céticas com relação a isso. Né? Eu lembro quando falava sobre vendas virtuais, né? Eu fui convidado pela Associação Comercial de Passo Fundo em 2010 para falar sobre a nossa experiência com e-commerce. E eu até pensei, né? Pô, tinha grandes empresas lá, né? Tem uma empresa que é um grande amigo hoje também, né? E agora a gente está vendo aí que o e-commerce existe ainda, né? Mas hoje, quando se fala em e-commerce, se fala em marketplace, né? É muito difícil você concorrer com esses grandes players aí, de você querer anunciar, fidelizar o cliente na tua página, que isso não vai acontecer, né? Mas é uma tendência normal, né? Que a evolução aconteça de forma, e eu acho que agora de forma muito mais rápida, né? Então a gente pode ser cético com relação a algumas previsões, eu tenho dito isso, mas a gente tem que ficar atento aos sinais, né? Porque, não, isso não vai acontecer tão cedo e tal, mas tem que ficar atento, né? Tanto que se a gente não ficar atento, a gente fica pelo caminho, e eu acompanhei na nossa trajetória vários clientes, parceiros que ficaram pelo caminho porque não acreditaram nessa mudança. Solange, né, já que nós estamos falando sobre o futuro, né? Olhar para o futuro, falando que o futuro, que talvez daqui a 20 anos vai estar falando uma coisa óbvia, né? Primária até, como se diz. Mas o que mais te empolga, assim, que tu vê
sobre a evolução da inteligência artificial? Eu concordo com ele, né? Também, mas eu acho até que vou dizer que no curto prazo, até mais de 20 anos, porque as coisas estão evoluindo muito rapidamente. E eu acho que realmente a gente tem que ser bem, vou dizer, até crítico nessas questões para não ficar para trás, tá? Então, realmente a gente não pode pensar que vai ser a tão longo prazo, porque a gente acaba ficando para trás. Como você comentou, tem muitas pessoas que estão ficando, né, para trás devido a isso, né? Então tem que ter uma atenção. E assim, eu acho que essa questão do humano, né, a máquina, já começou lá quando começou a surgir os computadores, né? Então a tecnologia sempre começou a evoluir, né? E sempre foram coisas novas que a gente ia se surpreendendo. Nossa, vai parar por aqui, né? Desde o computador, primeiro computador, falei pro Adriano que o meu foi um K6 lá quando eu comecei na faculdade, né? E hoje, olha, os computadores que a gente tem hoje, não tinha nem como processar dados, né? Processamento de imagens não se conseguia fazer com aqueles computadores, né? E hoje, olha a evolução. E aí, claro, daí veio o boom da IA, né? Que já existia há bastante tempo, só que não tinha avançado, então não tinha dado esse boom que deu hoje, né? Mas assim, ó, o que eu vejo assim para o futuro, sabe, é esse processamento tão rápido de uma quantidade tão grande de dados com uma precisão, né, tão alta. E que daí eu vou te dizer em relação àquela primeira a questão que você falou do otimismo, né, e de roubar um emprego, né, tirar. Eu acho que não, eu acho que não é essa questão de roubar, né, tirar o emprego, não é a palavra roubar, tirar o emprego, porque a IA, ela sempre vai precisar ser alimentada pelas pessoas, né, por esses dados, e a qualidade de análise desses dados, ela depende dos dados que são fornecidos para ela. Então, eu acho que a evolução, assim, na verdade, eu sonho muito com a IA, né? Eu sou dessa área de pesquisa e eu vejo, assim, ó, na área da medicina, na área da agricultura, principalmente na saúde, assim, até estou conversando com o Adriano também, um sonho meu é trabalhar na área da saúde, né? Então, eu pretendo ainda fazer pesquisa nessa área. Hoje é uma área que é sensível a dados, então é uma área bem que a gente tem que ter uma cautela muito maior, né, pela sensibilidade dos dados. Mas a quantidade de informações que pode processar e analisar. Então, eu vejo nesse sentido, né? Mas, assim, eu estou falando até mais para a área da predição, tá? Porque a área, assim, dessa da generativa não é tanto o meu conhecimento. Eu também sou mais usuária, como Túlio, da generativa, tá? Então, até fui restrita inicialmente ao uso, assim, dessa generativa. Depois, com base em alguns acontecimentos na área da educação, eu comecei a tentar entender como ela funcionava, até para a gente trabalhar, né? Mas eu vejo, assim, que nessa área preditiva, as empresas, as organizações têm muito a favorecer, sabe? Tem que ter essa aliada a IA, porque hoje toda empresa, toda organização tem muito dado. Sempre tiveram, né? Porque sempre se adquire dados dos clientes, sempre teve uma base de dados grande, mas nunca se foi dado uma devida atenção, né, a como se usar aquela quantidade, né, de dados que se tem, como que a gente pode extrair conhecimento dali dentro. Então, hoje a gente tem essa parte, né, da IA que pode fazer essa análise, tanto preditiva, como avaliar o futuro, como entender o que os clientes compram, né, o que oferecer para um determinado cliente, né? Então, nesse sentido. É uma ferramenta importante, né, que vai agilizar o trabalho, né, e vai trazer dados, né, de uma forma muito rápida, né? Muito rápido. Muito rápida. Adriano, dentro dessa linha, eu vi que tu falou aí que vai ter funções até de quem souber fazer um prompt bem feito e tal, né? E o que tu, dentro do segmento das empresas hoje, qual é o ramo de atividade que tu acha que vai usar a inteligência artificial e que vai ser favorecida mais por essa ferramenta? Tá. Eu tenho um blog chamado leadmestre.com, se vocês quiserem acompanhar algumas coisas que eu vou pesquisar. Como é que é o nome do blog? Leadmestre.com. Tá? Lead? Lead. Soletra aí pra nós. Tô te dando uma força para o pessoal poder... L-E-A-D Mestre. L-E-A-D, Lead Mestre. Tá, obrigado. Lead Mestre. Que é meu @ do Instagram também. Sim. Lá dentro, e dentro do próprio livro, eu trago muitas dessas abordagens ali.
são vários cenários que vão estar sendo substituídos, vamos dizer assim, inicialmente, que na verdade são para preenchimentos de lacuna. Por exemplo, atendimento hoje de call center para saque, FAQ, é difícil conseguir colaboradores lá. Os que tu consegue, tu tem um turnover muito grande, porque as pessoas não aguentam a pressão. É um trabalho difícil, é um trabalho desumano, se tu for analisar, assim, não é fácil. E o primeiro ponto vai ser, as empresas vão colocar a inteligência artificial nessa frente para que faça esse atendimento de frente. A pessoa chegou revoltada, irritada, ela vai lá descarregar toda a raiva que ela tem lá no chatbot. O humano vai só ler, interpretar e catalogar esses dados. Vai mudar a função dele. Não vai trocar a pessoa, vai mudar a função dele. A função dele agora é catalogar dados e trazer isso para a pauta da reunião. Ó, nós detectamos aqui no chatbot essas informações. Então, esses são os primeiros pontos. Isso já está acontecendo. Nosso sistema, o Dust, ele surgiu quando a gente foi apresentado pelo Mário Augusto, secretário adjunto de Inovação e Tecnologia do Estado, a Guria, que é uma IA hoje de atendimento do governo do Estado para preencher lacunas de horários e tudo mais. E depois disso a gente conheceu o CHAP em Chapecó, com o Giovanni, que desenvolveu lá. E quando nós conhecemos esses dois projetos, o Rafael estava junto, nós voltamos assim, ó, nossa, isso aí realmente faz total sentido. Isso muda o conceito de utilização do ChatGPT, porque eu passo a utilizar o ChatGPT para responder às pessoas coisas da minha empresa e trabalhar por mim. Esse exato momento, por exemplo, eu estou aqui, mas minha IA está programando, minha IA está gerando imagem, minha IA está vendendo e atendendo. A minha equipe, que antes era 15 colaboradores, hoje se resume a um freelancer, eu e minha esposa. E todo o resto é inteligência artificial rodando. É inteligência artificial rodando tudo. Hoje, a minha IA dentro do Dash, ela consegue negociar com a pessoa, jogar dentro do CRM, validar essa pessoa dentro do CRM, gerar o contrato da pessoa, encaminhar o contrato, a pessoa assina, ela gera os boletos e manda para a pessoa. A pessoa não pagou, ela vai lá e cobra. Então, ela está fazendo todo o processo automatizado já funcionando, operacional dentro da empresa. E quando eu conheci isso, eu pensei, mas isso seria muito legal, só que o custo disso, o conhecimento técnico disso, a Solange trabalha com a parte de ensinar as pessoas a desenvolver isso, ela sabe que existe uma curva muito grande e o preço se torna muito caro. E aí nós pensamos, não, através disso, vamos desenvolver uma ferramenta que democratize, que faça com que qualquer pessoa que não conheça um prompt bom, que não tenha a capacidade de conseguir gerar um prompt bom, consiga ir lá e fazer isso. Por quê? Qual que é o segredo de fazer um prompt bom? É tu entender que tu pode pedir para a própria IA como ela pode construir um prompt melhor para perguntar para ela mesma. Se tu começar a entender essa lógica e inverter a situação, olha, eu tenho essa situação, a questão é o contexto, eu tenho essa realidade, eu tenho esse problema, eu sou essa pessoa, tá? Então eu criei um contexto. E agora tu vai trazer a persona. Haja como tal profissional. Por exemplo, eu estou com um problema de relacionamento da minha família, estou com uma discussão, eu e minha esposa. Então eu posso trazer lá, eu sou uma pessoa com temperamento assim e ela é uma pessoa com temperamento assim. Eu sou perfil tal, ela é perfil tal. Vou trazendo enneagrama, vou trazendo todos os perfis comportamentais. E aí nós estamos numa discussão de dualidade da situação assim e assado, e eu levo para a IA. Agora, haja como uma psicóloga especializada e tenta resolver o nosso conflito. Ela vai transformar aquele conflito num problema logístico. E quando ela faz isso, ela cria processos. E por que ela faz isso? Porque ela não entende o contexto. Ela não vai estar lá para julgar quem está certo ou quem está errado. Ela vai fazer o que ela precisa fazer, analisar os dados e trazer a resposta para a pessoa saber como agir. E o nosso sistema ele faz exatamente isso. Ele tem um prompt, uma estrutura atrás, com que quando a pessoa pergunta, ele joga para um agente que refina o prompt e joga de volta para outro agente que daí dá a resposta. Então ele faz um caminho de tratamento do prompt antes de devolver o prompt. O ChatGPT já está assim, o Gemini também. Cada vez está melhor, cada vez está mais fácil, cada vez tu precisa passar menos instruções de prompt para ele te devolver, porque as próprias engrenagens começaram a entender isso, porque o ChatGPT nada mais é como se fosse um cérebro que tu tem auxiliar do teu cérebro para processar alguma informação. Então, quando tu pede para ele, tu vai mandar para aquele cérebro, ele vai processar todas as informações e vai te devolver, tá? Só que nós somos o coração. Nós, seres humanos, somos o coração. Nós somos tem a parte emocional, né? Nós temos essa parte. Mas eu vou te interromper um pouquinho, porque eu acho que tu deve estar deixando as pessoas muito preocupadas, né? Com toda essa tua aula. Mas, enfim, deu para ver o seguinte, na tua conversa, aí se eu entendi bem, é o seguinte, que daqui a pouco o IA vai nos ensinar a perguntar. Como é que é a pergunta melhor? Seria isso. Túlio, olha só, esses dias eu estava lendo
e dizia o seguinte, que nós vamos ter cada vez mais períodos mais curtos de obsolescência. Né? E eu, puxa vida, né? Fui entender melhor o que é esse ciclo de obsolescência. E daí caiu bem na minha história. Né? O exemplo foi uma locadora de CD, teve um ciclo. Né? Aliás, uma locadora de filmes, VHS, teve um ciclo. Né? A loja de CD teve outro ciclo. Eu até pensei, vocês estão falando da minha história, né? Da história da Vitrola, que passou por tudo isso aí. Mas com essa velocidade que a IA vai trazer, já está trazendo, principalmente para quem já está utilizando, nós vamos ter cada vez mais menores ciclos de obsolescência. Tem profissões que vão ficar pelo caminho, tem empresas que vão ficar pelo caminho. Como é que tu enxerga isso na tua visão? Vou te dar uma resposta definitiva. Depende. Não, depende do quê? Vamos pegar um exemplo concreto. Pegar um exemplo da Kodak. Vocês lembram da Kodak? A Kodak era uma fabricante de filmes. Ela se definia como uma fabricante de filmes. Quando surgiu a digitalização das imagens, a Kodak não acreditou. Não, as pessoas sempre vão querer guardar a sua foto em papel. A Kodak se afogou na onda que ela criou. Por quê? Porque a Kodak não entendeu qual era o propósito dela, o que ela realmente fazia. O que ela realmente fazia era eternizar imagens, perenizar imagens, que tem a ver com afeto, com lembrança, com trabalho. Não era fotografia de papel, era algo diferente, que ela não conseguiu entender. Ela criou essa onda de popularizar, guardar imagens. E aí, de repente, alguém inventou um jeito mais barato, mais rápido e melhor de guardar imagens. E a Kodak ficou para trás. Então, se a tua empresa for baseada, como o próprio Uri Levine diz, se ela se apaixonar, né, não pela solução, mas pelo problema, que é o que o Uri Levine fala na questão do ex, não se apaixone pela resposta, se apaixone pela pergunta. Se você tiver clara qual é a sua pergunta, você vai não só acompanhar essa obsolescência mais rápido e ela não vai acontecer. Porque é uma questão de adaptação. Quase nada do que eu digo eu inventei, eu li. Eu só não tenho boa memória para lembrar quem disse, mas eu acredito que hoje em dia o que as organizações precisam ter, né, é capital e pessoas preparadas para mudanças rápidas, com capacidade de adaptação, que é o que disse o nosso velho e bom Charles Darwin, que é um dos personagens mais mal citados do mundo. Darwin nunca disse que o mais forte vence, ou que o mais forte persistirá. Ele sempre disse que é aquele com maior capacidade de adaptação, que é uma forma de força. Pode ser um insetinho desse tamanho. Se ele conseguir se adaptar, ele vai sobreviver. O dinossauro, não. Então, é por isso que a tua pergunta ela é interessante, porque abre essa perspectiva. A obsolescência, claro, pode vir uma disrupção tecnológica ali adiante que pega todo mundo. Mas se tu tiver claro o teu propósito, tu vai ser o primeiro a entender como é que tu vai usar isso a teu favor e vai transformar isso em fortaleza, não em fraqueza. Verdade. Tem muitas coisas, né, Túlio? Eu vi que tu falava aí, tem muita coisa que não é eu que estou dizendo, eu li, né? E eu posso dizer que a gente vivenciou algumas experiências, algumas positivas, outras nem tanto, que foi uma questão que nós vamos precisar cada vez mais ter isso na consciência de não ter apego às coisas. Porque eu acho que na Vitrola, a nossa história, eu acho que o desapego foi fundamental. Mas vocês são um caso perfeito disso. Perfeito. Sabe, eles entenderam uma mudança rápido, se adaptaram a ela e passaram a liderá-la. Poderiam ter sido só... Não, vou continuar vendendo o CD, porque as pessoas sempre vão querer ver filme. Aí vem a Netflix e... É verdade. Bum, acabou com o teu negócio. Não, tu transformaste o teu negócio. Eu cheguei a perder um colaborador que era uma pessoa de muito amigo e tal, a gente tem uma relação até hoje, tudo, porque ele não conseguiu se desapegar, por exemplo, da música, do CD. Ele vinha e me questionava, escuta, tu não vai comprar mais CDs? Eu, cara, não dá, não, mas tu tem que lembrar, tu não pode esquecer que a Vitrola só é o que ela é hoje, graças ao nosso cliente de CD. Eu sei, mas infelizmente... E eu via, Túlio, quando visitava alguns clientes, né, e que eu chegava para olhar, né, para visitar o cara, estava com uma vitrine defasada, com produto antigo, até porque não tinha mais lançamento, e a pessoa ali agarrada naquela... Não, isso aqui vai persistir, porque não sei o quê. Então, por isso que eu acho que o desapego é uma questão, sim, fundamental
para que a gente, a partir já de um bom tempo, e agora muito mais com a IA, pela velocidade das mudanças, quem não tiver o desapego vai ficar pelo caminho. Né? E a gente vivenciou isso e, felizmente, a gente conseguiu sentir. Muita gente me diz até hoje, tá, tu passou pela locadora, passou pelos CDs, e o livro? Eu digo, olha, né? E Túlio, se não me falha a memória, eu me lembro de um programa que tu tinha na... Não era RBS. TV Com. TV Com. Afinada TV Com. Afinada TV Com. Alguém perguntou, ou tu perguntou para alguém, eu acho que era um editor, isso faz mais de, eu acho que uns 15 anos. Ai, que medo disso. E tu perguntou... Dá um medo. E tu perguntou Esqueletos no armário, vamos lá. Não, tu perguntou o seguinte, escuta, e o livro físico? Aham. Eu estava em Porto Alegre, porque a TV Com não pega aqui, mas eu assisti essa tua pergunta. E a pessoa, eu não me lembro quem que era, teu entrevistado, e a pessoa disse assim, olha, a gente sempre fica atento, né, o que acontece na Europa, nos países que estão, mas a gente nota que o papel tem um diferencial, e eu lembro até que tu simbolizou, dizendo, não, tem o cheirinho do papel, tem um diferencial. Tu lembra disso? Eu lembro. Nenhuma mídia nova matou a antiga. Ela transforma. E no caso do livro, eu estou notando um negócio muito interessante agora, tá? Isso foi eu que inventei. Alguém já deve ter dito, mas isso eu acho que eu inventei. Com a digitalização, ela traz uma série de vantagens. Ela é democrática, ela é mais barata. Qualquer um hoje consegue guardar 500 mil álbuns de fotografia dentro de um celular e tá tudo certo. Mas eu noto que essa liquidez, essa falta de concretude, né? Porque eu tenho a foto, mas eu não tenho. Eu troco de celular, eu perco a foto. E é muito louco isso, porque quando tu vai extremando para um lado, parece que tem um repuxo que volta. E eu noto que o livro hoje é isso. O livro hoje é ter o teu legado, a tua memória, as tuas ideias concretas que tu guarda. Sabe quando eu estava morando na Filadélfia, eu fui assistir a palestra do Isaacson, que é o bibliógrafo que escreveu a biografia do Steve Jobs, do Leonardo da Vinci. Eu não me lembro o primeiro nome dele, é Isaacson, o primeiro nome dele. Um baita. Ele sempre diz assim, eu sempre começo minhas biografias estudando a relação do bibliografado com o pai e a mãe. E aí alguém perguntou para ele, o que foi mais fácil escrever a biografia do Leonardo da Vinci ou do Steve Jobs? Ele disse, do Leonardo da Vinci. O papel continua sendo um bom meio de guardar informação. Ele achou mais informação escrita sobre o Leonardo da Vinci do que o Steve Jobs, que é tudo digital e às vezes é difícil de segurar e de encontrar. Então eu noto por um lado tá jogando para lá, por outro lado tem um refluxo puxando para cá. E eu não sei, eu acho que nunca se escreveu tanto livro e talvez tenha se lido mais livros antigos, mas eu noto um movimento muito claro de retorno ao livro, né, como algo importante por isso, porque é concreto, a gente pega, guarda, sente o cheiro, tem as páginas. Isso é um valor. Não, a pesquisa mostra realmente que as pessoas estão lendo muito mais do que liam antigamente. Claro que aí tem uma questão de que as pessoas estão se dando conta da importância que a leitura faz na nossa vida, né? E também pelo acesso, né? Hoje tem muito mais acesso ao livro do que tinha antigamente. Com todo, eu não sei vocês, mas eu acho que não é geracional, é uma coisa de experiência. Kindle, eu leio, mas é que isso aqui tem uma coisa que é o seguinte, isso aqui tu tem aquela coisa gostosa de ver assim, eu já li tantas, falta não sei quanto, né? Aí tu volta, é uma experiência diferente, não é uma ou a outra, mas essa aqui é uma experiência para mim... Tem bateria, né? Muito mais completa do que a leitura em tela, muito mais completa que a leitura em tela. É verdade, que legal. Muito bom, nosso papo tá maravilhoso. Solange, na educação e na pesquisa, como a inteligência artificial tem mudado a forma de ensinar e aprender? Uma ótima pergunta. São dois lados bem diferentes, né? A pesquisa e a educação, nesse sentido, né? Porque enquanto pesquisa, eu acho que tem muito leque agora, né? Tem muito movimento, a gente tem muita coisa aí para aprender e pesquisar e avançar. Então, eu acho que está sendo tá evoluindo muito, né? Então, até porque a IA, assim como até a minha área da computação, sempre foi interdisciplinar. Então, a gente consegue agregar em diferentes áreas, né? Isso que eu acho bacana, né? Da área da tecnologia. Agora, na educação, quando o Adriano começou a falar de generativo, eu fiquei até, né, escutando ali ele pensando, realmente, assim, essa questão do prompt, para nós, eu digo, até tá falando para ele, é o que a gente está tentando ensinar agora, né? O que a gente tem que buscar, porque
Na educação está sendo muito desafiador mesmo, Ayá, porque hoje tu tem tudo pronto. Então, tu não precisa desenvolver um programa, porque tu chega lá para a IA e pede para ela fazer um script em Python, PHP, em Java, em linguagem que você quiser, e ela desenvolve para ti. Inclusive, a ferramenta que ele falou faz isso, né? Isso. Então, ensina, né, até a fazer os prompts. Então, enquanto educadora, para nós está sendo um grande desafio isso, porque a gente não pode excluir, né? Porque agora falando como educadora e a IA generativa, a gente não pode simplesmente não pode usar, porque quando começou e deu o boom, sim, eu confesso que a gente pensava, o que que faz? Não pode usar. Não pode usar, você tem que você tem que aprender. Você tem que aprender aqui. O meu papel de professor é ensinar vocês, né? Então, e não é só na graduação, eu atuo na pós-graduação e mestrado. E isso a gente tem em todos os níveis. Porque foi um susto, né? Agora, qual é o meu papel aqui? Se tudo que eu falar aqui, ele pode buscar ali. Claro, tinha internet, né? E tem todo o material hoje na internet. Tem vídeos no YouTube, livros digitais, né? Enfim, consegue se buscar. Mas a resposta você tinha que ir buscar, tentar entender, ler, porque aí você ia lá no YouTube e você tinha que assistir um vídeo para aprender, um vídeo de 30 minutos, 1 hora. Hoje, na verdade, já são vídeos, né, os shorts, né? Então já são pequenos vídeos, porque ninguém mais para ali para assistir vídeos longos. E agora a IA, que você chega ali, faz a pergunta e ela te dá pronto. Então, confesso que nós ainda estamos nos perguntando qual será o nosso papel, né, com isso. Mas hoje a gente não fala, né, mas eu já incluo, eu digo vocês, alunos, vamos buscar, podem usar a inteligência artificial, porque eu acho que a gente tem que ter ela como aliada. Assim como eu digo na minha área de pesquisa que as organizações e empresas têm que se adaptar, porque senão vão ficar para trás, nós, educadores, nossos alunos, também temos que nos adaptar e usar elas como nossa aliada. Só que assim, a gente tem uma entrada de dados, né, e uma saída. Então, a gente tem que saber como alimentar essa IA, né, o que passar como entrada, que são os prompts, então não adianta ir lá e colocar qualquer texto, né, porque tem que analisar o resultado que ela te transmite ali para você verificar se está certo ou se está errado, porque nem tudo que ela te devolve está correto, tá? Porque ela simplesmente faz uma busca de informações, né, e tenta responder da melhor forma possível a sua pergunta. Mas nem sempre essa resposta é realmente a que você... É que a resposta não é dela, né? Ela busca a pode- resposta de alguém que postou lá e tal, Faz né? um compilado. Mas eu estava pensando com relação a isso, né? Então, nós estamos falando da inteligência artificial, o que ela vai impactar no mundo dos negócios, né? E agora que eu estou ouvindo aqui, estava pensando o seguinte, né? O que vai impactar e muito? Porque até na questão da concorrência, por exemplo, quando uma empresa concorrente usa mais a inteligência artificial para diminuir custos, né? Otimizar a mão de obra e tal, que ela vai ter um custo bem menor e às vezes vai ter um preço muito mais competitivo. Sim. Né? Falando sobre uma profissão, por exemplo, do arquiteto, né, que faz uma planta, que tal, daqui a pouco ele vai ter milhares de informações, mas claro, ainda vai precisar dele, desse olhar dele e tal, mas eu acho que isso vai até eu vi um cara falando esses dias sobre isso, não, um arquiteto cobrava 50 mil por uma planta, agora como ele tem uma ferramenta que vai agilizar um trabalho que demorava 2, 3 meses, ele vai fazer talvez em 2, 3 horas, ou até menos que isso, ele vai cobrar menos. Ou não. Né? Mas ele vai poder pegar muito mais projetos. Né? Mas, enfim, antes de perguntar para o Adriano, eu vou te perguntar uma pergunta que eu pensei agora. No futuro, a inteligência artificial, o que vai nos diferenciar? Os curiosos dos não curiosos? Eu acho que isso tem a ver, faz sentido isso? Tem, mas antes de eu trazer isso, eu vou trazer a questão da educação, de um estudo que eu acompanhei recentemente. E ela se conecta a essa resposta. Foi feita uma pesquisa, uma professora da Califórnia fez uma pesquisa na turma, então ela dividiu a turma em 2 partes e deu um trabalho de história para as duas turmas.
Um grupo poderia utilizar a inteligência artificial e o outro grupo não poderia utilizar a inteligência artificial. Tinha que ir para a biblioteca pesquisar em livros, tá? O que aconteceu? O grupo que podia utilizar a inteligência artificial construiu um trabalho excelente, perfeito, em curto tempo. Em menos de uma semana estava o trabalho pronto. Trabalho de excelência. Eles apresentaram, claro, ficou perfeito. O outro grupo dos livros não ficou tão bom e eles levaram quase 30 dias para fazer isso. Pasmem, passou meio ano, ela reuniu a turma e pediu para as duas turmas reapresentar o trabalho. A turma que usou inteligência artificial não sabia nada, não lembrava de nada do trabalho. A turma que pesquisou nos livros sabia de tudo. Então começa por ali, começa por esse ponto. A gente não pode delegar tudo para a inteligência artificial. No meu livro eu trago exatamente esse ponto. Vocês já perceberam que existe uma dualidade. Tudo é o grupo disso, o grupo daquilo. Pessoas que pensam assim, pessoas que fazem assim. O caminho também é bifurcado. Eu digo que tu pode escolher 2 caminhos. O caminho da atrofia social, onde eu delego para a inteligência artificial fazer tudo por mim, tá? E esse é um caminho arriscado, porque pode me levar para um caminho onde nós vamos começar a se relacionar de forma mais vazia. E isso é turbinado pelas redes sociais, por exemplo, onde tu tem shorts de 15 segundos, ninguém tem mais paciência para ouvir um vídeo, ou seja, não querem mais ficar 1 hora olhando uma palestra, uma discussão, uma pauta importante, e aí elas acham que em vídeos de 15 segundos vão aprender. E tu tem o outro caminho, que é o caminho do ginásio. E é ali que divide as pessoas. O caminho do ginásio é quando tu utiliza a inteligência artificial para te treinar, para te preparar. Eu tenho uma conversa difícil, eu tenho que participar do podcast do Ramir. O que eu faço? Ligo pro Gemini. E aí, eu vou participar da palestra do Ramir. E eu gostaria, nossa pauta é inteligência artificial. Vamos simular como vai ser o ambiente para mim me preparar para minhas falas? E é exatamente isso. Quando tu utiliza isso, tu vem com falas muito mais congruentes, muito mais conectadas com o resultado. Então, as empresas que souberem utilizar a inteligência artificial, não para substituir cargos, mas para melhorar o processo, elas vão se destacar. Agora, aquelas que vão utilizar só para substituir cargos, aí é um caminho muito arriscado. A minha IA, ela faz um caminho de varredura, ela faz um serviço que eu não gosto mais de fazer. Eu nasci de pais vendedores, eu me criei na rua, batendo de porta em porta. Em 2007, 2008, eu vendia websites e o e-commerce. Naquela época, mal tinha um computador, então eu passava por muita dificuldade, recebia muito não na cara, mas foi assim que eu fui criando e construindo a minha história. Depois disso, eu percebi as redes sociais, vi que as pessoas tinham site, mas precisavam de visibilidade. Então, tem que investir na rede social para conseguir ter acesso para o teu site. Então, tem que fazer essa ponte. Fui para o marketing, comecei a estudar comunicação, comecei a estudar parte de relacionamento, e aí eu vi que a diferença está nesse ponto. O conhecimento técnico, ele vai ser substituído pela inteligência artificial. Isso nós já perdemos. A capacidade de nós criarmos algo na excelência e na velocidade da inteligência artificial, nós não conseguimos. É humanamente impossível fazer isso. Ela consegue criar em tempos recordes. Eu mesmo comecei desenvolvendo várias soluções que a gente desenvolveu, inclusive para a parte de psicologia. Agora a gente já fez um sistema, porque a NR1 entrou agora dentro do cenário, então agora problemas neurosociais dentro das empresas agora entram dentro da NR1, e aí as psicólogas precisam passar laudos para equipes de 1.000 colaboradores, 2.000 colaboradores, que é humanamente impossível analisar todos os laudos e entregar para 1 ou 2 psicólogas. Então, já desenvolvemos um sistema de inteligência artificial que faz isso, analisa todos esses laudos e traz as probabilidades. A psicóloga só precisa dar um apanhado geral, ver o resultado final e comunicar à empresa. Então, ele já faz isso. Aí, dentro desse cenário todo, entra a questão. O profissional ele vai ter que saber validar, olhar se está certo a resposta, se não está certa a resposta. Esse é o ponto. Então, é usar o ginásio para te preparar a tua equipe para saber analisar o que está vindo da IA. Porque a minha IA ela vai captar um monte de lead, vai fazer esse serviço de rua que eu fazia, de bater na porta, receber ou não. Ela vai receber os não por mim. Mas alguns sim vão aparecer. E aí eu tenho que estar lá para receber esse sim. Porque não adianta, ou não, tudo bem, bateu na porta, foi embora. Mas o sim eu tenho que receber. E aí eu vou dar para ela validar? Não. Eu, como ser humano, vou validar se existe uma oportunidade ou não, né? Claro. Eu falei, né, que o que vai nos diferenciar no futuro é os curiosos e não curiosos, porque eu estava assistindo uma palestra e aí a pessoa disse o seguinte, que foi feita uma pesquisa com 1.600 pessoas para saber qual é o nível de curiosidade, né? Para saber se as pessoas eram curiosas. E só deu 2% das pessoas curiosas. Daí eles foram entender por que tão poucas pessoas curiosas, né? E aí chegaram à conclusão de que a curiosidade dá trabalho, né?
Por isso que eu falei justamente de que é isso, o que vai nos diferenciar. Porque até quando falo em IA, Túlio, diz o seguinte, não, isso aí é só essa geração Z aí já não gosta muito de trabalhar, agora sim, agora vai trabalhar mais, vai perguntar e tal. Mas não é bem assim, né? Porque a gente sabe que eu falava antes, né, que as empresas que vão se diferenciar vão ser aquelas que vão usar com inteligência, né, para otimizar o trabalho, mas claro que o ser humano nunca vai ser substituído no quesito, né? E dentro dessa lógica, Túlio, eu vou te fazer uma pergunta que já pessoas me fizeram essa pergunta e eu sei que é a dúvida de muitas pessoas. A gente pode confiar na resposta da inteligência artificial? Não. A inteligência artificial, ela literalmente alucina, esse é o termo técnico. A tendência é que cada vez alucine menos. E uma vez eu perguntei para ela, no caso o ChatGPT, né, para me explicar um pouquinho sobre por que ela erra. E erra tanto, mas cada vez menos. E ela me deu um exemplo, que é o exemplo do Albert Einstein e o Prêmio Nobel. Porque vamos tentar simplificar, como é que ela funciona? Ela reconhece pesos e importâncias nas coisas que eu estou dizendo e colocando. Então, se num texto jornalístico repetir palavras não é aconselhável, vamos lá, eu costumava assim, falar de cachoeira, queda d'água, curto porque é deselegante. Com a IA, quanto mais tu repetir a palavra, mais ela vai entender que aquela palavra é importante e mais ela vai prestar atenção naquela palavra. Então, se eu perguntava para ela antes, hoje ela não erra mais, Albert Einstein ganhou o prêmio Nobel e por quê? Ela ia responder sim pela teoria da relatividade. Por quê? Porque este é um erro muito repetido. Tem muita gente que diz que ele ganhou. Quando ela procura Einstein e Nobel, ela vai achar Einstein, teoria da relatividade, e Nobel muito mais do que qualquer outra coisa. Então ela vai ligar os pontos. Einstein ganhou o Nobel por alguma coisa relacionada à teoria fotoelétrica. Não tem nada a ver com teoria da relatividade. Mas, no entanto, ela errava isso, porque ela vai reconhecer os pesos. O que estão falando mais? O que tem mais? É isso. Então, qual é o segredo para ela não errar? Primeiro, por favor. O por favor é outra questão, né? Dá para abrir um atalho aqui. Que a gente chama de palavrinhas mágicas, que é o por favor, muito obrigado, com licença, consomem uma quantidade gigantesca de energia. Imagina todo mundo, em todos os idiomas do mundo, trilhões de vezes por dia. Oi, muito obrigado, com licença. Não precisa. Isso é um gasto de energia, mas eu continuo usando para não me desumanizar. Aí a questão, quem está treinando quem? Eu vou continuar usando. Tá? Então tu tem que pedir, diz, olha, qual é essa tua fonte aí, de onde é que saiu essa informação? Pode, por favor, rechecar isso? Pode. E aí muitas vezes você tem razão. Né? Quantas vezes você tem razão, eu estou errada. Tá? Então não dá para confiar. A tendência é que, como ela está sendo treinada, cada vez erre menos. Mas ela alucina. Então a gente tem que ter um cuidado, sempre pedindo para conferir, reconferir e cuidar as fontes. Outro dia aconteceu comigo uma coisa curiosa, que foi o seguinte: eu estava dando um cliente, eu tinha que pedir para o ChatGPT me ajudar numa tarefa. Então eu disse assim: olha, está aqui esse texto, eu preciso melhorar o texto, mas eu não posso cortar tamanho porque é um artigo de jornal e a página tem um tamanho, ele tem que ter esse tamanho, eu não posso cortar, mas melhora para mim. Olha, umas 7, 8 vezes. Não conseguia. Aí eu faço DR, né? Eu discuto relação. Espera um pouquinho, o que está acontecendo contigo? Tu tá com algum bugzinho, problema? Não tô com nenhum problema técnico. Mas por que eu pedi 7 vezes? Já irritado, né? Mas por que eu te pedi 7 vezes e tu não consegue? Se tu tá me dando uma pergunta? O que é? Fez a mesma pergunta. De jeitos diferentes. Mas eu não te disse que não era para diminuir, então, por favor, refaz e não diminui. Aí, e não acertava. Aí disse, não, Tuleca, assim, tu tá me dando 2 orientações que estão me tensionando. Porque quando tu pedes para eu melhorar o texto, eu tenho que reduzir para melhorar. E quando tu me diz que eu não posso reduzir, eu não consigo melhorar. Então eu tô atrapalhado. Tu tá me dando... Isaac Asimov, é o robô, as leis da robótica entrando em choque. Aí disse, então tá. Aí eu mudei meu jeito de perguntar. E aí ela conseguiu fazer. Então, é isso. A pergunta é a nova resposta. Se a gente tiver a pergunta, a gente tem a resposta. Ah, tá. Eu achei que tu estava fazendo sempre a mesma pergunta para ela. Não, eu estava fazendo a mesma. E no livro tu fala que... Mas de um jeito diferente. Eu tinha que mudar a lógica do meu prompt. Não a forma, mas sim a lógica do que eu estava perguntando. Você tem que mandar ela reconstruir. Quando eu estava programando o nosso sistema, muitas vezes isso acontecia. E eu também. Eu ficava discutindo, fazendo... Que irritado, né? Qual é o teu problema? Com a máquina. É normal. Não, porque no teu livro
livro, eu acho que tu, se não me engano, tu fala sobre isso, né? Que as pessoas fazem a mesma pergunta e querem respostas diferentes. É isso. Sim, é isso aí. Né? Então, É. eu vi ali que tem perguntas abertas, É que eu achei que eu estava fazendo uma pergunta diferente, eu estava fazendo a mesma de um jeito diferente. Isso não é fazer perguntas diferentes. Confundindo, né? E às vezes tem que mandar ela fazer tudo de novo. E agora, na parte generativa de imagem, por exemplo, tu manda fazer, ela se perde, ela entra parece num loop infinito e ela nunca mais se encontra. Tu tem que esquecer aquilo, Ctrl abrir Alt uma Del. nova janela e começar todo do zero. Porque se tu tentar insistir, esquece. Só piora. Ela vai para um caminho que... Bom, o papo está muito bom, né? A gente sempre aprende muito aqui, né? Por isso que a gente traz essas autoridades, né? Mas, enfim, vamos caminhando para o final e quero perguntar para a Solange, né? Qual é o maior desafio ético da inteligência artificial nos próximos anos? É um desafio, né? Profundo, é. Bem profundo, né? Responde aí em 2 minutinhos, vamos lá. Até hoje eu estava lá fazendo também usando, eu também uso, né? O chat, eu acho que a gente tem que usar mesmo, mas eu acho que a grande questão é os prompts e também interpretar o resultado, né? Não dá para confiar, não, né? 100%. E aí eu até perguntei, porque o ChatGPT ele se alimenta de base de dados, né? Então, do que tiver na web, enfim, e de textos, imagens, enfim. E tudo que a gente coloca, não sei se vocês viram lá no início, quando deu o boom ali, a Samsung, não sei se vocês viram que tinha um funcionário lá da Samsung, colocou algumas informações lá no sistema e acabou vazando, né, as informações. E aí eu até busquei ali se ele usa, porque eu não sabia, você usa o que eu digito aqui para você, né? E ele diz assim, não, eu não uso, eu não realimento o meu sistema para aprender com o que tu coloca. E aí depois ele diz, você tem um botão de configuração para você desabilitar isso. Ou seja, Olha só. tudo que eu... então, Sim, ela porque aprende, né? Entendeu? Então ele coloca primeiro, ele coloca ali, né? Mas aí depois ele me dá um alerta. Então tu tem que desabilitar, tem uma configuração lá, por questões de privacidade e tudo mais. Só que assim, hoje, por exemplo, o ChatGPT, eu tenho vários algoritmos, são caixa preta, que a gente chama, né? Ou seja, a gente sabe o que entra e o que sai, mas a gente não sabe o que ele processa dentro dele. Então, isso hoje é um desafio ético, né? Porque a gente não sabe até onde está indo o uso das nossas informações. Não sei, eu não me arrisco dizer aqui o que eles usam ou não usam quando eu acesso. Mas a gente sabe que muitas coisas, né, no pesquisar ali, você vê que a tua informação está em algum lugar e você não permitiu, né? Então, um exemplo até também, onde eu fui acionar até foi uma garantia, eu acho, e quando pedi o meu telefone, outra empresa me ligou. Tá? Foi muito rápido, sabe? Então, e era no chatbot, né? Então, ou foi muita coincidência, que eu acredito que não seja, né? Ou aquele dado, ele foi para outro, vazou, entendeu? Então, e assim, ó, aqui no Brasil, até onde eu sei que leis europeias, né, principalmente, eles já têm uma regulamentação, né, da IA em termos de risco, né, de nível de risco, dessa questão da privacidade. Aqui no Brasil ainda está em movimento. A gente tem a Lei da Proteção de Dados, né, que surgiu em 2018, mas eu acho que ainda ela tem um prazo aí, né, para as instituições se regulamentarem e tudo mais. Mas a IA, ela surgiu não, o avanço, né, dela foi posterior a essa lei, então eu acredito que ela não abrange, né, algumas questões da IA em termos de inteligência artificial. Então ainda se faz necessário as organizações, empresas também, né, porque hoje na instituição, quando a gente faz pesquisa, nós temos um comitê de ética. Então nós assinamos termos, né? Passa por um comitê de ética, as pesquisas são avaliadas, nós temos que ter termos de consentimentos, mesmo que a gente esteja utilizando dados que não mostrem dados sensíveis, que eu não consiga identificar que esse dado é do Ramir, eu não posso usar sem ter um termo de consentimento. Então, a gente tem isso. Agora, as empresas, pelo que eu vejo o avanço, muitas, né, organizações, elas têm usado, sim,
né, avançado no uso, mas não tem isso delineado dentro de como usar, tá? Porque tem que ter como que eu vou dizer, me fugiu a palavra assim, mas uma transparência. Até eu acho que o Adriano falou agora, ele me falou antes, questão de hoje, a análise de currículo. Isso. Por que você foi selecionado, e não foi o Túlio? Por IA. Mas será que não teve um viés nesses dados que discriminaram o Túlio em relação a você? Então, essas questões ainda a gente tem nessa análise, porque a IA não sabe reconhecer isso. Ou entre eu e você, por que você foi selecionado ou não? Porque geralmente os nomes são selecionados. Então, pode ocorrer isso, um viés dentro da análise do algoritmo, porque ela não consegue interpretar isso. Eu acho que isso realmente traz uma boa reflexão, né? Porque viu que eu perguntei sobre o livro do Túlio, né? Ela não leu o teu livro, mas deve ter canalizado. Alguém mandou, né? Manda por e-mail para alguém, dá uma olhada aí e tal, né? E caiu na rede, como é que ela sabe todas as informações aí, né? E se tu perguntar, normal tem. Imagina uma empresa que bota lá um dashboard para avaliação, bota IA para saber, escuta, está sendo rentável, faz aí uma análise crítica e tal. E aí vem um concorrente, alguém e tal, quer saber quando é que é a venda da vitrola, onde é que quais são os seus clientes, né? Eu acho que tu fica vulnerável. Então aí tem que fazer como tu faz o WhatsApp. Quando tu manda aquela mensagem, manda aquela que o cara assiste uma vez e, né? E como eu te disse, tu quer fidelidade, vai lá e deleta. Que eu acho que isso é uma questão bem importante. Tua última pergunta, Adriano. No uso da IA, que te inspira e mostra o melhor lado dessa tecnologia? Analisando isso pelo viés da tecnologia mesmo, que me levou para a tecnologia. Me levou para a tecnologia a capacidade da gente conseguir produzir mais e melhor. Tá? Esse é o primeiro ponto. Claro que agora eu entro num paradoxo da humanização, quando eu entro na Humaniza IA, mas veio dessa essência. Quando eu tive acesso ao primeiro computador, e eu tive acesso à internet ali em meados de 98, 2001, então começou nesse boom, internet de escada ainda, era a partir da meia-noite, era todo esse processo para te conseguir fazer o acesso, mas aí tu tinha um site chamado KD, não existia nem o Google ainda, não sei se vocês lembram, tu ia lá, era do Yahoo ainda, tu entrava no KD, tu pesquisava lá dentro, tu tinha o Mirk, que era o que hoje seria o WhatsApp da época, e tu conseguia falar com outras pessoas, comunicar. Eu fiquei fascinado com isso. Eu lembro que eu cheguei na escola e fiz um Cara, trabalho... desculpe, quantos anos tu tem, cara? Cara de guria aí, autoridade de maduro, mas para lembrar disso, tu já tá quase nos 50, né? Não. É que eu tive muito cedo. Meu pai trabalhava pra Becker. Meu pai trabalhava nas lojas Becker, então ele vendia computadores lá na Becker. Só que ninguém sabia mexer. Eu era o cara fuçador, mexia, então eu logo peguei o computador. Curioso, né? Isso aí, eu era o curioso que fustricava. Então eu aprendi ali a mexer, eu era o guru do meu pai. Meu pai vendia uma TV pros ricão da cidade, ninguém sabia mexer na TV. Meu filho sabe, então ele conseguia vender porque meu filho ia lá e mexia nas TV. Legal. Então começou assim a história. Daí eu tive acesso muito cedo ao computador, e eu lembro que na escola, no ensino fundamental ainda, as escolas nem imaginavam ter computador dentro da escola, né? E eu tinha 5 computadores na cidade e um era meu. E por causa da curiosidade. E aí me levaram, então, eu fiz o trabalho no computador e a professora me reprovou o trabalho, né? Falou, nossa, não vou aceitar porque tem que ser escrito à mão, porque não sei o quê, não sei o quê. E aí eu falei, não, mas então, é o seguinte, eu trago meu computador de casa, eu boto aqui, eu ensino todo mundo mexendo no computador, todo mundo pode fazer no computador, porque eu acho que é um retrocesso nós não fazermos no computador, porque não vai levar muito tempo para isso acontecer. Assim como a calculadora. Então, e assim como a inteligência artificial hoje. Então, eu vejo esses momentos se repetindo agora, dentro do cenário da tecnologia. Ele está se repetindo esse momento. E aí eu lembro que em 2006, 2007, então, eu saí da CETREM e aí eu fui implementar o Moodle, vocês devem ter conhecido, que é um sistema de educação à distância, numa escola estadual lá de Criciúmal para fazer ensino híbrido. E aí eu palestrei para os professores e eu trouxe essa pauta do passado. Eu queria trazer meu computador, vocês não me deixaram trazer o computador aqui, porque isso era discriminação, mas na verdade eu estava querendo promover a acessibilidade, porque eu estava disposto a trazer meu computador, que era um negócio gigante, pesado, lá de casa até a escola, e deixar meus colegas trabalhar com isso. E é o mesmo
o mesmo conceito, essa mesma essência que eu recuperei agora quando eu fiz o Dust, porque eu fiquei pensando, eu quero que as pessoas tenham acesso a isso. É importante que elas tenham acesso a isso, porque isso vai modificar o cenário. E eu sei que se ninguém fizer nada por isso, só quem tiver, nas grandes corporações vão ter acesso a esse nível de conhecimento. Claro que aí a gente entra no que eu chamo ali do meu manifesto final do livro. Nós temos que saber utilizar a inteligência artificial não para nos tornarmos robôs eficientes, mas para nos tornarmos humanos melhores. Esse é o manifesto final. A gente tem que entender que a gente tem que aproveitar o tempo. O maior ativo das pessoas hoje, das empresas, é o tempo. Por isso que tu falou antes, ela vai conseguir fazer o projeto arquitetônico mais rápido e ela vai cobrar menos. Ou não. Se ela for esperta, ela não vai cobrar menos, porque o conhecimento é dela, a característica, a expertise é dela, só a agilidade que foi mecânica. Então, se ela souber valorizar o tempo dela, ela vai cobrar o mesmo valor que ela sempre cobrou. E ela deveria fazer isso. Porque o que ela está ganhando agora não é dinheiro, é tempo. Então, quantos projetos a mais ela consegue fazer? Ou quantos serviços que ela não precisa mais fazer, porque ela pode agora ficar com o filho, com a filha, pode passear. Eu mesmo, por exemplo, eu tinha uma dualidade na empresa, que era ou eu faço o serviço que está pendente na empresa, ou eu dou atenção para o meu filho. E isso me incomodava muito, porque eu estou trabalhando para o desenvolvimento do meu filho, mas estou perdendo a essência de estar com meu filho. Eu ficava, e agora? Quando eu descobri que eu conseguia fazer um processo de automação que trabalhava por mim, e eu só precisava ficar monitorando, cara, eu ganhei minha vida, porque eu podia aproveitar meu filho e só dar umas espiadinhas de vez em quando. Mas é isso que nós falamos, né, Adriano? Com relação à questão do otimista, né? De que a inteligência artificial bem usada, ela vai diminuir o nosso tempo de trabalho, né? Acho que essa questão, por exemplo, que quando você é um prestador de serviço, né? E uma das coisas que você mede é quanto tempo tu vai se empenhar para entregar esse trabalho. Isso aí. E, então, com a evolução da inteligência artificial, otimizando o trabalho, que ela vai poder fazer em bem menos tempo, com certeza vai impactar no valor, né? Não é questão só de conhecimento, né? E tal, né? Mas acho que isso vai ter influência muito, por isso que falei antes que as empresas que souberem usar a inteligência artificial de modo, né, inteligente, para que ela faça o trabalho que às vezes era um trabalho que dependia de muito tempo, de muitas pessoas, isso vai trazer muitos benefícios, né? E agora, para nós ouvir antes da palavra do Túlio, eu queria fazer um comentário sobre o teu livro. Às vezes, quando tu fala sobre tecnologia, né, com pessoas, né? Principalmente as pessoas um pouco mais de idade, né? Não, isso aqui eu não quero mais saber disso e tal. Eu lembro, inclusive, quando veio o WhatsApp, falava para algumas pessoas assim, que a gente sabe hoje que a gente fica muito na zona do conforto, né? Por isso que a curiosidade tem um percentual tão baixo de interessados, porque para você buscar mais informação tem que sair da zona de conforto, né? Isso é nas empresas, acontece com nós no cotidiano, né? Mas o Túlio trouxe no livro dele aqui umas dicas muito importantes que tu não precisa entender. Dá para dizer que não precisa entender nada de tecnologia, né? Ele traz ferramentas bem importantes aqui, né? E resumindo, que é saber fazer a pergunta certa, até dar exemplos aqui da pergunta fechada, pergunta aberta, a pergunta que é mais genérica, né? Que realmente não vai ter aquilo que a gente vai querer, que é o mais importante, que é a informação, né? Então, parabéns. Quando a gente olha aqui onde estás, né? Tu não relaciona com a inteligência artificial, né? Ficou um nome assim que realmente te instigas, né? Quer falar um pouquinho sobre isso? Como é que saiu esse nome? Onde estás é a primeira pergunta da Bíblia. Eu fui conversar com o Dr. James Spengler, cardeal, que participou da eleição do Papa, e com o rabino Yossi Liberov. Pegar o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E ambos me deram uma espécie de consultoria muito generosa para que eu pudesse escrever esse capítulo. Então, logo depois do pecado original, Adão e Eva se escondem. E aí Deus pergunta para Adão, onde estás? E aí tem todo um questionamento. Deus é onisciente, Deus sabe tudo. Por que ele pergunta algo que ele já sabe a resposta? Porque ele sabe onde Adão está. Qual é? Deus, qual é?
Por que tu está perguntando algo que tu já sabe? Aí tem muitos contos, crônicas, estudos teológicos e tal. E o que eu mais gostei, o que eu puxei pro livro é que Deus... eu não sou um cara religioso, mas tenho profundo respeito pelas religiões. Deus está dando um presente ao primeiro homem, que é a possibilidade de ele se auto-perguntar onde ele está. E Deus continua nos fazendo essa pergunta para homens e mulheres todos os dias. Onde estás? Nós temos que nos perguntar. Onde estou? Não no sentido geográfico, no sentido moral, filosófico, humano, né? Então veja que isso está no Gênesis, está antes de todo o resto. Quando Deus faz a primeira pergunta para Adão. Então eu contei toda essa história para Iá e disse assim, olha, eu não sou Deus, mas quero te perguntar. Para ti, Iá, me responde na tua condição de inteligência artificial. Onde estás? Tá no livro. Veio uma resposta linda, linda, filosófico, poética. Uma resposta assim muito interessante, que até me emocionou na hora. Eu disse, meu Deus, olha que loucura isso. A minha esposa estava ali do lado na mesa. Digo, Amá, tu tá com a tua IA aí? Pergunta para ela onde estás, sem contexto, sem nada. Só pergunta, onde estás? Aí a Jaque, onde estás? Estou aqui, como posso ajudar? Então essa é a essência do livro. Tu vai ter uma resposta se tu fizer uma pergunta rápida e rasa. Mas para ter a resposta, tu precisa trabalhar um pouco mais. É isso aí. E é isso que ensina teu livro, né? Dá boas dicas, né? Da gente saber fazer. Espero que sejam certa. boas. Se der errado, depois... É verdade. Mas enfim, pessoal, eu agradeço muito. Foi enriquecedor esse encontro aqui. A gente aprende muito. E esse é o propósito desse encontro, desse episódio, falando sobre inteligência artificial, né, que é muito instigante, ainda para muitas pessoas ainda é uma coisa desconhecida, mas se você pensa que isso não vai trazer mudança na sua vida, saiba que vai trazer e muita mudança. Né? Então, é importante que você busque mais conhecimento, né, do que ela vai impactar na nossa vida, porque ela vai fazer uma diferença gigantesca. Se você gostou desse episódio, compartilhe com teus amigos, tem muito aprendizado, muita reflexão para a gente pensar com relação à inteligência artificial. E como eu falei no início, né, não é uma onda, eu acho que é um tsunami, e a partir de agora nós vamos viver realmente momentos muito diferentes e a inteligência artificial vai estar, como o Túlio disse, entrelaçados com nós nesse convívio. Muito obrigado e até a próxima.